Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa, voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje eu já começo o programa com uma mensagem para todos os papais. Pai que cuida e protege, que ensina e aprende junto também. Símbolo de segurança, confiança e amor. Todos os papais são heróis, pois quem se dedica e luta, seja como for, sempre será um herói. E sempre podem e devem ser lembrados pela sua força e sua garra. Alguns não podem estar presentes por algum motivo, e outros já estão mais perto de Deus, olhando e auxiliando lá de cima. E aos papais de coração, capazes de dar a vida e se doar por inteiro. Todos esses merecem nossa homenagem e nossa gratidão. E não podemos esquecer das mamães também, que às vezes precisam exercer os dois papéis para cuidar dos seus filhos. O que importa é sempre o amor. E hoje, em especial, agradeço ao meu pai, meu anjo aqui na terra, que sempre está do meu lado, me apoiando e se doando por inteiro. Nunca vi alguém com uma alma tão pura, iluminada, que me inspira, que me ensina o que é o amor ao próximo e que eu tenho a honra e o orgulho de conviver e de ser filha. Então hoje, gente, o programa vai ser especial com ele, meu pai, meu herói da vida e também é médico dermatologista. É com imenso orgulho que eu vou recebê-lo aqui no nosso programa, um bate-papo bem gostoso nesse dia tão especial. Vamos falar sobre a vida dele de lutas, sobre medicina, sobre esporte, principalmente sobre cuidar do ser humano, algo que ele faz com maestria. Hoje o nosso programa está mais que especial nesse Dia dos Pais. E para iniciar então nosso programa tão especial, eu vou receber o Dr. Oswaldo Gomes Júnior. Ele é médico, dermatologista e com muito orgulho, meu anjo, meu pai. É com muita emoção ter ele aqui no meu programa nesse final de semana tão especial de comemoração dos pais, porque sem ele nada seria possível. É o meu grande incentivador, junto com a minha mãe e com a minha irmã, e meu parceiro também na busca comercial do programa. Inclusive, esse estúdio que a gente está aqui gravando, aqui em Santos, é o consultório dermatológico dele. Ele, como eu costumo falar, né, meu anjo, ele é a minha maior referência de Deus, né? Ele é muito religioso, então ele para mim é como se fosse Jesus Cristo aqui para mim na terra, na minha família. Então é um amor muito grande, ele é a pessoa que eu tanto admiro, meu pai. Bem-vindo aqui ao nosso programa. É um grande prazer, Paulo, estar aqui no seu programa, né? E os pais sempre querem ver o melhor para os seus filhos. Eu não sou diferente, né? Ver que você está bem, ver que a sua irmã está bem, é um motivo de satisfação para mim, motivo de alegria, né? Você fazendo o que você gosta de fazer, usando o seu talento, a sua inteligência, seu senso de humanidade, é motivo de alegria e satisfação para mim, para sua irmã e para sua mãe, né? Mas você tem eu costumo dizer, uma das almas mais bondosas, e isso é seu mesmo, e puras que eu conheço mesmo, né? A gente sente, eu tenho muito orgulho de ser meu pai. Então, fala, pai, pra gente primeiro, o que é ser pai nesse Dia dos Pais? Bom, filha, é assim, cada pai é pai à sua maneira, né? Os filhos absorvem a personalidade dos pais. E, na verdade, a finalidade maior dos pais é transmitir bons valores a seus filhos. Para ele transmitir bons valores a seus filhos, ele tem que ter recebido bons valores dos seus pais. Então, os maus pais seriam aqueles que não conseguem transmitir bons valores a seus filhos. Mas eles não são culpados disso. Os culpados seriam os pais deles. Mas eles também não são culpados. Os culpados seriam os pais dos pais. E sim, vai retroativamente. Na verdade, a finalidade dos pais principal é produzir a felicidade dos seus filhos. Então, esse é o bem maior que o pai quer ver no filho, né? Que eles tenham mais momentos felizes do que momentos infelizes. É uma coisa que eu admiro muito em você, no meu pai, né? Ele olhar o ser humano, como ele está falando, que muita gente julga e não sabe o que a pessoa passou. Eu acho isso muito importante. Ele fala até, é muito fácil quando você tem papai, mamãe certinho e crescer e começar a julgar. A gente precisa ensinar mais do que julgar, né? Do que condenar, porque a gente não sabe o que a pessoa passou, né? A gente às vezes fala, nossa, até que ela se saiu bem na vida adulta, né? Porque de tanto sofrimento, de tantas coisas que passou na vida, a pessoa tem que aprender e a gente precisa estar aberta a ensinar e principalmente, primeiro, olhar o outro com amor, né, pai? Sim, isso é fundamental, isso é fundamental. O ser humano. E o que é
também ser médico, né? Que meu pai é médico, ele não gosta muito de, né, promover, mas ele, assim, excelente médico, dermatologista, um profissional maravilhoso que todo mundo, aliás, que vem até aqui, amigos dele, elogiam ele. Então, o que é para você ser médico? Olha, Paula, ser médico é cuidar do outro como a si próprio, né? Numa relação assim médico-paciente, há 4 pontos fundamentais: o conhecimento técnico, a compaixão para com o paciente, a empatia entre ambos e a ética. Um relacionamento distante, por exemplo, entre o médico e um paciente que está fragilizado pela doença, pela enfermidade, é inaceitável, porque a doença ela é uma agressão ao indivíduo, né? E cabe ao médico minorar ou suprimir o sofrimento alheio. Entendeu? Isso é fundamental. O médico em si, ele permanece com um conceito muito elevado na sociedade, né? Ele sempre foi, continua sendo e sempre será, porque ele cuida do bem maior do indivíduo, que é a sua saúde, a sua vida, né? Então, isso vem desde a época da medicina, quando ele entrou lá para ver os primeiros pacientes, junto com o seu preceptor, junto com o seu professor. Ele tem um sentido muito gratificante quando aquele paciente evolui para uma cura clínica, para uma alta hospitalar, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando o paciente não evolui favoravelmente, ele se sente muito triste com isso. E o médico, às vezes, ele é visto como frio, como distante, assim, mas na verdade é assim, a medicina é muito difícil. Então, às vezes, médicos experimentados, eles às vezes precisam ver todos os diagnósticos diferenciais para poder produzir um diagnóstico mais preciso, né? Então ele às vezes denota uma distância, assim, um distanciamento, mas ele precisa de uma isenção do distanciamento para afirmar um diagnóstico mais preciso. É lógico que na grande maioria dos casos, na grande maioria dos médicos é assim. Agora, há casos de todo tipo que não evoluem dessa forma, como todas as profissões existe isso. Assim, né? Sempre existe a pessoa que tem um desvio, mas isso é exceção, e realmente o médico eu admiro muito, como você falou, uma profissão lindíssima que cuida do outro, né? Cuida do próximo. O médico, na somatória das coisas, ele produz o bem, ele visa valorizar, trazer o paciente a uma cura clínica, a uma melhora do seu estado, né? Agora, como toda profissão, ocorre desvios, né? Mas, na verdade, a grande maioria dos médicos tem essa coisa dentro de si, esse orgulho interior de tentar suprimir ou pelo menos minorar o sofrimento alheio. Uma coisa que meu pai tem, que eu admiro muito também, você, é a parte psicológica, que alguns médicos, graças a Deus, agora estão entendendo um pouco melhor, como você falou, alguns ficam mais friamente para não poder se envolver, mas você tem essa parte muito forte que as pessoas admiram muito, que é ver o psicológico, a parte psicológica, que às vezes a pessoa está até precisando mais, que eu acredito, e você também acredita, e que que a gente comprova também, que a grande maioria, acredito até que todas as doenças, elas têm um fundamento psicológico. Então, a gente cuidar também da saúde mental e ver essa parte psicológica é importante. O emocional, gente... Seguramente. As doenças vêm do emocional. Então, primeiro precisa olhar isso. Eu fiz 16 anos de psicanálise, então a visão que eu tenho do outro é diferente porque eu vivi muito disso, né? Eu vivi muito disso. Então, na verdade, quando a vida está desenvolvendo-se bem, dificilmente o indivíduo adoece. Mas quando as coisas começam a ficar desfavoráveis, ele é candidatíssimo a desenvolver uma patologia, uma doença que o coloque em risco a sua saúde, né? E por que você escolheu a dermatologia? Bom, o dermatologista, na verdade, é o médico especialista, né, no diagnóstico, na prevenção e no tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, né? Quando eu comecei, a dermatologia ela era uma especialidade eminentemente clínica, né? E o dermatologista pouco fazia de cirurgia, embora alguns fizessem. E depois, mais adiante, ele começou a fazer mais essa parte cirúrgica da sua área de atuação e mais adiante ainda abarcou a estética, porque a estética... na verdade, em vista da mudança de comportamento da sociedade contemporânea. Na verdade, a estética, ela é um ramo da dermatologia, né? Mas o que se insinua hoje em dia é que a dermatologia seria um ramo da estética.
E você veja, às vezes eu como dermatologista me pergunto se eu trato doenças de pele, se eu tiro pequenas lesões, coisas que são inerentes ao dermatologista. E cabe a ele fazer isso, né? E meu pai, ele gosta muito de tratar realmente as doenças de pele, mas ele também faz, com excelência também, procedimentos mais de preenchimento, botox, sim, também ele faz. Eu não sou estética no ponto de vista de dermatologia, também. mas faço porque sabe o que acontece? Eu tenho 44 anos de clínica, né? E de 40 e poucos anos de clínica, então a paciente que forma um vínculo muito grande com você e querem que você faz isso. Eu nem fazia isso antigamente, mas eu, na verdade, fui caminhando para que fizesse isso e faço, né? Faço a dermatologia clínica, faço a cirúrgica e faço essa parte, a parte fundamental do que é a parte estética dentro da dermatologia. E não foi fácil para você fazer medicina, né? Meu pai, ele conseguiu algo assim, que muita gente luta também, porque ele teve uma infância muito dura, né? Sim. Eu vou pedir para você falar um pouquinho da infância. Inclusive, algo que me marca muito é ele falar que no Natal tinha apenas caixa de jujubas para comer. E ele realmente teve uma infância assim, de lutas que a gente nem imagina, nem ele contando, que eu admiro muito. Então, ele é um grande herói, porque ele se reergueu de uma maneira assim, maravilhosa. Então, assim, eu admiro demais. É assim, né, Paula? Então, eu, quando eu nasci, os meus pais até tinham uma boa condição financeira, né? Mas em poucos anos tudo se perdeu. Meu pai faleceu com 9 anos de idade, a minha mãe com 5 anos de idade adoeceu, embora tenha vivido até os 83, não foi uma vida isenta de problemas. E eu me criei no bairro chinês. O bairro chinês, ninguém praticamente conhece o bairro chinês, mas você vindo da entrada da cidade, passando ali, vindo de São Paulo, né, entrada da cidade, passando no cemitério, depois você passa o cemitério ali, você tem um caminho que é obrigatório. Ali, mais adiante, antes de chegar ao centro da cidade, ao túnel, ali é o bairro chinês. E dali, muita gente boa veio de lá. O Odair Gonzalez, que foi meu amigo de infância, veio de lá. Paulo Gomes Barbosa, o pai, veio de lá, que ali do bairro chinês emergia muito o Morro do São Bento, o Morro da Penha, o Morro do Pacheco, o Dr. Danilo, o Dr. Bonavides, o Clodoaldo, tricampeão do mundo, é de lá, o Negreiros foi craque do Santos, é de lá, né? Depois eu estudei e aí entrei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Mas o problema é que a Faculdade de Ciências Médicas de Santos era particular, eu não tinha nenhuma condição financeira, absolutamente nenhuma. Eu, quando entrei na faculdade, eu morava numa casa de madeira na Vila Belmiro. Aliás, não era uma casa de madeira, era uma edícula de madeira. Mas, em compensação, o meu endereço era elitizado lá na faculdade. Era Rua José Olinto de Carvalho, 58, FDS. Só que o FDS era fundos, né? E eu colocava esse era o meu endereço. E depois, ali, eu não tinha condições. E através do intermédio dos meus padrinhos, Rolando Monteiro e Deolina Monteiro, que são, inclusive, falecidos, me ajudaram muito, eu tive acesso à Tribuna. Eu fui bolsista do jornal A Tribuna, né? Aliás, na trajetória de 130 anos do jornal, acho que eu sou o único médico bolsista da Tribuna. Fins de 72, início de 73, eu frequentei muito o jornal lá, o gabinete lá do Justo Ferreira Santini, depois o Roberto Mário Santini, que era o diretor-presidente, depois o diretor administrativo, o gerente administrativo, que era Antônio Pires, o gerente comercial, meu amigo até hoje, o Clóvis Galvão da redação, uma pessoa imensa, que as qualidades morais hoje são muito raras hoje em dia. O Clóvis Galvão ele ia muito no meu consultório junto com a falecida, junto com a esposa. O Zé Garcia, que foi presidente do Grêmio à Tribuna. O Grêmio à Tribuna, eu atendia os funcionários e jornalistas do Grêmio à Tribuna por dentro de décadas. Em 1978, a Nadine, que era jornalista da Tribuna à época, fez uma reportagem comigo. E eu fui contando essas coisinhas aí que eu estou contando para você. É muito linda a história dele. É que ele não falou profundamente. Mas só para você ter uma ideia, no dia eu jogava futebol, eu comecei logo jogo no time da escola. E no primeiro treino, eu botei uma chuteira, aí o colega olhou para mim e falou assim, mas pera um pouquinho, Calouro, como assim? Uma chuteira com cadarço e uma com barbante? Pra você ter uma ideia como é que era. Hoje, pelo menos, já tenho condições de comprar os cadarços, né? E teve uma revelação também que a gente vai contar para vocês, religiosa,
maravilhosa. Meu pai é muito abençoado. Conta pra gente, pai, essa proximidade que você tem com Deus. Você é uma das minhas inspirações, assim, de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Todos os dias, todas as horas, ele é muito religioso, né? Conta um pouco disso pra gente. Bom, Paula, Deus é o Criador, né? Nós somos filhos de Deus. Deus é o centro e Deus é o centro das extremidades. A ciência, à medida que se aprofunda das pesquisas, mais ela se aproxima de Deus, né? E, na verdade, nós temos assim... tem gente que não acredita, né? E tem todo o direito de não acreditar, mas eu acho assim. Eu acho que essa pessoa, depois do último suspiro, quando ela estiver adentrando no reino de Deus, talvez ela diga o seguinte: caramba, não é que é mesmo? Eu tenho um amigo, o Clemente, o Dr. Clemente, esteve aqui com você, né? E ele disse uma coisa que eu achei muito importante: Deus usa as coisas em regime de comodato. Comodato é um termo jurídico que envolve um empréstimo gratuito ao que ao final, num determinado momento, você terá que devolver. Então ele dá a você isto e aquilo, ele dá a mim isto e aquilo, ele dá a ele isto e aquilo, ele dá a ele isto e aquilo, e ele dá a ele isto e aquilo. Mas ele diz o seguinte: ao final de tudo, a um tempo determinado, tudo me será devolvido. E você teve uma revelação, né? Quando na infância... Ele disse que estava com machucado. Isso é para quem também, isso é para quem acredita e para quem vive. Na verdade. E eu acredito que cada dia é um milagre e Deus realmente faz milagres. E isso eu tenho na minha vida também, em N mil coisas, acredito que diariamente. Mas isso foi muito forte, né? Porque na verdade o meu pai tinha falecido em 1961. E meses depois eu comecei a apresentar umas bolhas, e eu lá no tal do bairro chinês, quando eu digo, eu fui com a minha avó caminhando em direção a um colégio que existia pertinho, lá em cima quase do cemitério. E eu mancando, porque eu não conseguia nem andar, todo enfaixado. Cheguei lá, tinha um serviço de enfermaria lá, ela fez um curativo, fez um toque, e botou uma pomada, enfaixou tudo outra vez, e eu desci com a minha avó. Quando eu estava caminhando, já naquele caminho que eu digo dos 50 quilômetros, amparado na minha avó, quase não andando, atravessa uma senhora do outro lado da rua. Aí chega para mim e para minha avó: o que tem um menino? A minha avó, muito religiosa, ela não sabia ler e escrever, ela falou: o menino, ele está com essa bolha aqui, cheio de pus aqui, nós fomos na enfermaria, fez um curativo e a gente está indo para casa. Ele está mancando, não consegue nem botar o pé no chão. A senhora permita que eu faça uma oração? Aí minha avó falou: não, sim. Aí ela fez oração. Aí quando ela terminou de fazer: menino, põe o pé no chão. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: como o pé no chão? Isso está doendo, como assim? Falou: você não acredita em Deus? Eu falei: acredito. Então põe o pé firme no chão. Aí eu botei o pé firme, olhei para minha avó, larguei a minha avó, saí correndo, tirei a bandagem e fui jogar futebol. Isso é... Não tinha mais nada. Aí eu levei, como eu fiz psicanálise, falei com o meu grande amigo, né? Aprendi muito com ele, mas ele disse que não, você incutiu aquilo dentro de você e aquilo você caminhou porque você colocou aquilo dentro da sua condição, achando que você podia fazer. Eu falei: não, pode parar. Hoje, como dermatologista, isso é absolutamente inconcebível, né? Isso é milagre e é para quem tem o privilégio, né, de poder acreditar. E eu acredito que Deus, tendo perdido momentos antes, dias antes, meses antes, o meu pai, a minha avó adoecido, indo para os meus pais, eu pedi meu pai, minha mãe e o lar em questão de dias assim. Então Deus acho que olhou para mim e falou: acho que eu vou colocar uma luz nesse menino. E essa luz eu trago até hoje e acho que vou até o fim do dia com ela. Sim, e você também, você falou de andar e correr para jogar futebol. Você ama o futebol. Meu pai, aliás, todos os amigos falam que ele é um craque de futebol. Ele é o torcedor do Santos, né? Então, fala um pouquinho, ele ganhou prêmios de futebol? Bom, vamos dividir por 10, nem tanto assim, craque, então, nem tanto. Mas é assim... joguei meu futebolzinho, joguei futebol de várzea, joguei futebol de campo, futebol de salão, futebol de praia, futebol universitário, né? E eu sou torcedor do Santos, aliás, sou sofredor do Santos, né? Mas nem sempre foi assim. Lá na década de 60, tinha Pelé e o timaço do Santos, né? E o Pelé era um caso à parte, né?
Tem jogadores extraordinários do futebol mundial, como Messi, Maradona, Zidane, Puskás, Di Stefano, são jogadores espetaculares. Mas Pelé é diferente, Pelé praticava um esporte à parte, né? Pelé era completo, Pelé é o único jogador completo da história do futebol mundial. O meu pai também é poeta, ele é escritor. Ele escreve assim lindamente, ele deveria ser até reconhecido, mas eu acho que isso não precisa, ele sabe o quanto ele é bom. E ele fez 5 livros, fala um pouquinho deles, qual foi a inspiração deles? Um foi minha mãe, inclusive. Então, esse foi o primeiro livro, 1852, o livro 1852 foi o ano que morreu Álvares de Azevedo. É um livro com sonetos românticos, poesias românticas, e eu escrevi entre 1969 e 72. Esse é um livro que eu gosto muito e, inclusive, o primeiro poema aqui, que é um soneto, foi premiado pela Academia Santista de Letras. Então, aqui estão as meninas, as loirinhas da época lá da juventude. E aqui já é o segundo livro. Esse segundo livro aqui, Nana. Quem é Nana? Nana é sua mãe, é minha esposa. Aqui está a Nana com 23 anos, agora tem 70, mas continua sendo a Nana ainda. E aqui tem poemas românticos também, muito influenciado por Ledo Ivo e Pablo Neruda, guardadas as devidas proporções, né? E gosto muito desse livro também. Depois o terceiro livro, esse Sombra Absoluta, muito influenciado por Solombra, de Cecília Meirelles, de 1963. Eu gosto muito também desse livro, são mais de poemas livros. Depois, 40 anos depois de ter escrito esse terceiro, aí eu lancei esse Acróstico e outros poemas, são poemas esparsos e muitos acrósticos. Acrósticos é aquela poesia que você coloca o nome, depois espraia os versos, e aí tem o acróstico Paula, tem de Renata, sua irmã, tem de Maria, que é minha mãe, e Maria Nana também, tem de muitas amigas, tem de colegas de classe que me pediram, tem colegas homens também, que acabei fazendo, muitos se perderam, não os colegas, mas os poemas, mas acabei encaixando aqui nesse quarto livro. E o último livro, esse Ontem Agora, um passeio no tempo, muito influenciado pelo romance Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, foi o maior romance do século XX, um dos maiores da história da literatura. E esses livros estão todos na livraria Martins Fontes, estão aqui no consultório também e estão em casa também. Embora a sua mãe diga que está tomando muito espaço, mas vai diminuir. Os seus livros, eles são muito inspirados e muito profundos. Qual é a inspiração, por exemplo, desse último? São poesias que eu vejo muito profundas. Esse Ontem Agora, um passeio no tempo, como eu te disse, é influenciado por Marcel Proust. O tema seria mais ou menos o seguinte: vamos supor que a gente pare um pouquinho aqui, você me traga um xícara de chá quentinho, um pedaço de bolo, eu molho no chá, coloco na boca, começo a sentir uma alegria, um contentamento, falo, não estou entendendo o que pode estar acontecendo isso. Aí, na verdade, eu lembro que no passado, a minha mãe me servia na cozinha um chazinho quente com muito leite e um pouquinho de bolo, e isso me fez lembrar o passado e me fez lembrar aquela cozinha, a casa, o bairro, a rua, né, e a cidade. Então a cidade, o bairro, a rua, a casa, a cozinha, tudo isso emergiu dessa xícara de chá. Isso é uma forma de memória involuntária e isso é a essência de Em Busca do Tempo Perdido e desse meu livro. Aliás, é a essência da vida, né? Todo mundo busca algo da infância, a vida inteira. De uma xícara de chá, da infância. De uma xícara de chá, eu fui lembrado com praticamente todo o passado. Isso pode ocorrer com qualquer um, de qualquer circunstância. É a essência da vida. E as poesias mais profundas também, são dores e alegrias suas. Sim, na verdade, para você fazer uma coisa desse tipo, dificilmente o poeta está feliz quando se escreve uma poesia, né? Então a tristeza e a poesia estão muito juntas. Então você se inspirou realmente na sua vida. Sim, tanto é que fiquei 40 anos sem escrever absolutamente nada, talvez, coincidentemente, foram períodos bons de vida, né? Bom, então, fala uma mensagem aqui pra gente, nesse Dia dos Pais. Para quem está assistindo a gente, você é meu pai, foi uma honra te ter aqui, queria conversar mais ainda com você, e você também, eu vou te pedir para você ler uma poesia também. Fala uma mensagem e lê uma poesia do seu livro. Bom, aos que são pais, que se aproxime dos seus filhos. Aos que não são pais, e cada um tem seu pai, se está entre nós, o abrace. Se não está entre nós, se está no reino de Deus, se aproxime das lembranças e o abrace dentro de si. Maravilhoso, pai. Você sabe que me inspira sempre, né?
você é um dos seres humanos que eu mais admiro. Lê, então, ele vai ler agora a poesia... É um acróstico, né, em sua homenagem, né, porque você, nesse mês, comemora mais um aniversário, e eu peço, assim, por isso que Deus te ilumine e te ampare, porque você merece, você é uma pessoa de Deus. Então é assim, Paula, o acróstico, diz o seguinte: por onde caminhes na vida, ao par com o amor e a paixão, um foco de luz te acompanhe, lançando a paz concebida ao fundo do teu coração. Ai, que lindo. Eu amo essa poesia, maravilhosa, pai. Obrigada. Essa é a sua homenagem. Lê outra pra gente. Eu vou ler esse soneto premiado da Academia Santista de Letras para fechar. É um soneto que eu fiz em 1971, eu tinha 19 anos, chama-se Mutualismo e diz o seguinte: cada vez que nos meus tristes olhos dominantes, os teus olhos recessivos pousam tão ardentes, cada vez que os teus cabelos saltam mais contentes e adormecem nos meus braços tão insinuantes, cada vez que ainda sinto o que também tu sentes, fenecer cada silêncio a voz dos dois amantes, cada vez que a renascença desses meus instantes se traduzem nos momentos que ficaram ausentes, cada vez que é mais frequente a tua louca ausência, cada vez que proliferam tantos desenganos, cada vez que o lar ferido chora a flor partida, são nas vezes que tu voltas que a maior essência, nos instantes tão carentes dos meus 20 anos e nas páginas caladas de tão curta vida. Ai, que lindo, meu poeta! Pai, obrigada pela sua presença, é uma honra ter você aqui no nosso programa, que faz parte também da sua vida, enfim, seu consultório, você que, como eu falei, ajudou na realização desse sonho, né? Nosso Sim. sonho de vida. Sim. E muito obrigada por estar O prazer é meu, né? É um prazer estar aqui com você, participando desse seu programa que você faz com tanto carinho, tanta dedicação. A gente vê isso no dia a dia, né? Com a ajuda do pessoal que sempre te colabora com você, que está sempre firme do seu lado, né? Com as portas da Bandeirantes que se abriram para você, tudo isso, juntando tudo isso, acaba dando um programa de muita importância por abordar isso, que é a saúde e o bem-estar. meu médico, dermatologista, meu orgulho, te amo mais que tudo, pai. Eu também é recíproco. E é isso, gente. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Pra você! Pô, mas já tem tudo isso? Dia dos Pais! Ainda tem tudo isso, olha Pra só. você! Muito Feliz Dia obrigado. dos Pais! Além de vocês, ainda recebo isso. Sua maior Nossa, riqueza, aqui né? Que você sempre fala, sua isso família. aqui é o meu tesouro, né? Isso aqui é tudo que eu tenho de bom. Nosso Tem anjo, duas né? Nossa filhas. vida. Uma esposa que está comigo há 43 anos, né? Vai fazer 43 umas anos. Os anos vão se passando e é difícil, né? A gente tinha que homenagear nosso anjinho aqui nesse dia tão especial. Isso é tudo mais do que eu mereço, né? Também não mereço tanto assim. Você merece. É o mínimo. Mas é. É o esteira Ai, também. que lindo. Existiria verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo, iguais a Tá você, ótimo. Eu pai. agradeço muito toda essa atenção. É uma coisa inesperada para mim, mas eu fico guardando isso muito dentro do meu coração e é uma coisa que eu vou guardar sempre. E isso acabará sendo uma lembrança que vocês terão depois que eu me for um dia. E espero talvez demore bastante. Sim, muita saúde pra você. Nós estaremos sempre juntos, a vida inteira, eternamente. Muito obrigado por tudo. Vocês já me dão mais do que eu mereço. Gente, Todos vocês. então é isso. Feliz Dia dos Pais. Um grande beijo pra todos vocês. Feliz Dia dos Pais a todos. Lindo. Ai, Isso você não sabia.